Hoje, na atualidade, a maior origem que vem causando essa crise são os conflitos armados. O principal deles é a Síria hoje, né? Desde 2011, na raiz da Primavera Árabe. Infelizmente, na Síria, por uma série de razões que a gente poderia chamar de geopolíticas, houve um conflito armado muito sério, muito grave, envolvendo não apenas atores dentro da Síria, mas também atores externos. É importante a gente lembrar, a Síria é parceira, né, é aliada do Irã, a Arábia Saudita é inimiga, rival do Irã, e a Rússia tem interesses na Síria porque tem um porto lá no litoral. Então, a Síria se transformou, digamos assim, impulsionada pela Primavera Árabe, num cadinho de grandes conflitos, não apenas internos, mas internacionais. E aí, então, nós temos uma crise de refugiados imensa. Cerca de 260 mil pessoas já foram mortas, dados de 2015. Isso equivale a uma cidade de porte médio no Brasil, por exemplo. E nós temos aí cerca de quase 4 milhões de refugiados sírios, principalmente na fronteira com a Turquia, na fronteira com o Líbano. Os países de fronteira geralmente são os países que mais recebem refugiados, não são os europeus os que mais recebem, são os países de fronteira. Acontece que esses países de fronteiras eles estão superpopulados, que eles não têm mais como receber. Então, no caso dos sírios, os sírios estão buscando outras oportunidades, né, e estão indo para a Europa. E os europeus com muita dificuldade de lidar com isso. Mas é bom a gente lembrar também que a crise dos refugiados não é só no Oriente Médio, também é na África. A Líbia, que também foi um país muito afetado pela Primavera Árabe, mas a República Democrática do Congo, essas pessoas estão cada vez mais querendo fugir desses locais, né? E a gente vê, por exemplo, no caso dos africanos, a tentativa desesperada de cruzar o mar Mediterrâneo e muitas vezes os barcos afundam. Milhares de pessoas ao longo do ano morrem nessas tentativas frustradas. E os europeus mais pensando em barrar a chegada dessas pessoas do que propriamente em ajudá-los. A crise dos refugiados não é uma crise europeia, isso é muito importante. Ela é uma crise dos países de origem, mas os europeus têm um papel nessa crise porque, em muitos casos, a própria herança do colonialismo gera e tem gerado conflitos na África e no Oriente Médio. Então, a responsabilidade dos europeus e do mundo em geral também tem uma relação com a origem dos conflitos, que é quem expulsa esses refugiados das suas casas sem que eles queiram, e eles precisam ter um lugar para fugir e para poder ser acolhidos.